Salve, salve! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Saka, vídeo novo aqui no Tudo Xixi Misturado. Hoje eu vou falar a respeito de um comparativo. Preparo com folha de alumínio e o outro com controlador de calor, tá certo? Independente da forma que você prepara, quer garantir o tempo e demais produtos? Acessa lá a Zagabra e não se esqueça, em cupom Sakamoto para 5% de desconto. A loja, ó, tá linda demais, como de costume. Mas vamos lá. Preparei aqui com Roche Monge, o outro com Roche Glina, e para ficar um pouco melhor, assim, para você entender um pouco mais os detalhes, vamos agora de How to Pack. É o famoso Roche preparado? Roches preparados, setups montados. Minha direita, sua esquerda, temos Kurosumi Black e à minha esquerda temos Midori Forest, ambos Temple by SKMT. Eu gosto de falar, é a marca nova SKMT, que é produzida pela Sultan e foi um projeto em colaboração com este que vos fala, Gabriel Sakamoto. Ambos estão montados da mesma maneira, água na base, com a mesma mangueira, que muda aqui, basicamente, até o encaixe de Roche é a anodização aí do alumínio, tá certo? Então estamos com as telas bonitas e tudo mais. Vocês viram aí que o preparo do Monge foi feito assim, meio que o padrão que a gente traz aqui no canal. Abaixo do pino central, esse pino, né, que faz com que ele seja aí realmente um funil, então a gente coloca abaixo dele e consequentemente também da borda. Se você quer deixar mais prensado, mais solto, fica à vontade. Com essências que tem aí o cooling, né, essa menta ice, como no caso a Red Lemonade, quando você prensa, esse gelado ele fica mais acentuado. Quando você deixa um pouco mais solto, o que acontece? Vem um pouco mais de sabor. Isso baseado nas minhas experiências. 3 peças de carvão jumbo aqui no Kurosumi Black, nesse setup. E no outro nós temos o quê? 3 peças de Cubic, aí carvões da Rainbow que apresentam muita qualidade. Patrick Maia, fazia tempo que a gente não trazia 2 setups no mesmo vídeo e agora, né, de verdade, é a primeira vez que a gente traz 2 tempos acesos, certo? É, a primeira vez, e realmente fazia muito tempo que a gente só usava um, né? Sem mais delongas, pra gente mostrar um pouquinho de volume de fumaça nas primeiras 5 puxadas de cada setup. Qual que eu escolho pra começar? Vamos de controlador? Fechou, vambora. Gostei. E você? Curtiu? Bom volume de fumaça. Eu curti. Vamos agora diretamente aí nas folhas de alumínio. Logo de primeira já deu pra ver que tá bom. Você que está em casa percebeu, Patrick também, que eu dei 2 assopradas aqui, certo? Sim. Aqui não. Porque o volume de fumaça eu senti que ele vem assim mais mais forte, até mesmo controlador de calor. Mas visualmente falando, eu achei bem parecido. Não vi muita diferença assim gritante de um para outro. E esse nem é o ponto principal desse vídeo, tá certo? Porque eu sempre falo, quer volume de fumaça? Basta preparar muito bem o Roche, cozinhar bem e também posteriormente fazer a rotação das peças de carvão. É o básico do básico. Aqui a gente está para falar do quê? Os métodos de preparo, os benefícios e os possíveis contras. Se bem que na hora de fazer uma sessão de arguilha, até mesmo para mim, no final, depois que tem que limpar,
continua sendo um ponto extremamente positivo, porque eu tô deixando bem limpo para a próxima sessão. E aí recomendo que você faça o mesmo. Mas aqui nas folhas de alumínio, o que acontece? Vou descer aqui um carvão e aqui eu já fiz o processo que eu explico daqui a pouquinho. Enquanto eu desço o carvão, vou falando. Aqui o preparo ele é um pouco mais lento, se assim a gente pode falar, porque você tem aí que colocar o tabaco, depois posteriormente ir para as folhas de alumínio e por fim você fazer a furação e tudo mais para deixar do seu gosto. Quantidade de furos, tem gente que me pergunta quantos furos você faz aí no alumínio, só que eu não faço a mínima ideia, eu nunca cheguei a contar ou criar um padrão para isso, tá certo? Em comparação aqui no controlador de calor, né, com o controlador, aliás, você prepara o tabaco e só coloca o controlador esperando os carvões aquecer, depois você coloca e tem que esperar o cozimento em ambos, tá certo? A parte ruim na questão da limpeza, você vai ter que limpar aqui o roche e também o controlador, vai levar mais tempo. Ou seja, o tempo que você ganhou nesse preparo, você não vai perder, vai precisar de um pouco mais na hora da limpeza, tanto aí para o roche e principalmente, que é a parte um pouco mais difícil, controlador de calor. Mas nada que deixar de molho ou realmente ter uma escova com umas cerdas mais duras não funcione e fique realmente aí com uma qualidade bacana para a próxima sessão. Aqui você pega o alumínio juntamente com a essência que foi aí consumida, joga fora e fica só o roche, uma limpeza muito mais curta. Mas não é só sobre isso, é sobre desempenho, sobre sabor e tudo mais. Eu sinto que em ambos os preparos você consegue ter ótima qualidade. Aqui no controlador de calor, você percebeu que eu não precisei dar essas assopradas, então o ápice de calor ele vai levar um pouco mais de tempo, se comparado à folha de alumínio, porque aqui você tem os furos e o calor entrando no roche não de forma 100% direta, você tem um intermediador que é a folha de alumínio de fato, mas o calor está muito mais próximo aqui da essência. Já que no controlador de calor tem uma espessura muito maior do controlador, a furação, na verdade, que a gente fala que são furos, mas na verdade são alguns rasgos, também torna a passagem de calor um pouco diferente, então o ápice do controlador, baseado nas minhas experiências, demora-se um pouco mais, enquanto aqui dá para você atingir com uma forma mais rápida, mas é importante a boa rotação das peças de carvão, principalmente aqui com o alumínio. No controlador eu costumo aquecer desta forma, tá certo? Mas eu falei, vou deixar aqui, né, que são 3 peças, essa aqui por cima, porque eu quero trazer o vídeo com a melhor experiência possível e eu jamais ia ficar aqui degustando uma essência queimada, certo? E particularmente, Patrick, enquanto eu vou dar algumas puxadas a mais, porque senão só vou ficar falando, fala pra mim o que você considera a mais além disso, ou se você quiser realmente só pontuar novamente dos pontos positivos aí de cada um deles. Olha, eu acho que cada um dos métodos de preparo tem ali a sua vantagem, sua desvantagem, né? Para mim, a principal aí do controlador é o fato de você ficar limitado a alguns formatos de roche, né? Porque ele precisa ser meio que ter o tamanho ali adequado para se usar um controlador. E de usar alumínio você já falou, né? Ele demora um pouco mais ali de se preparar do que se comparado ao controlador, mas também, assim, você pode usar em qualquer formato de roche, então é muito mais flexível. Versátil. Exatamente, essa versatilidade do alumínio é batata. O que é batata? É coisa de velho, né, que a gente fala, mas realmente é uma realidade. Você consegue utilizar desde roches menores até roches não assim absurdamente gigantescos, porque a folha de alumínio ela tem o seu limite. Controlador de calor, pelo menos o roche tem que ter 7,5 cm de diâmetro. Menos que isso, pode ser que o controlador não desempenhe da melhor maneira possível. Eu gosto de pelo menos ter um roche de 7,5 para ter esse encaixe retinho aqui, como nós estamos com o Glina. Se tiver um pouco mais, 8. Mas mais do que 8 aí vai ficar um pouco complicado, até mesmo para o uso de folhas de alumínio. Não vejo necessidade de ter um roche, por exemplo, aí com 8 centímetros ou mais aí no mercado, que não fique bom nem com folha de alumínio e nem com controlador de calor. No preparo com controlador, eu deixo realmente um pouquinho aí de tabaco acima ou do nível da borda, enquanto aqui sempre abaixo. Porque o controlador, devido à sua espessura, ele vai aquecendo aos poucos e ele precisa ter esse pouquíssimo de contato para realmente começar a jogar para o resto de essência que tem aí dentro do roche. Aqui não, o calor vai sendo acumulado pouco a pouco e aí você, depois de cozimento, pode dar as primeiras puxadas que ele vai estar bem climatizado, literalmente, né, com o calor daí do cozimento, para estar preparado para receber aquela carga de calor. Aqui ele vai pouco a pouco e, como eu disse para vocês, o ápice é um pouquinho diferente. Em ambos, dá para se degustar super bem.
Ainda mais agora com esse carvão cúbico, né, o Cubic da Rainbow, dá para utilizar controlador de calor, pelo menos na minha visão e pelo que eu venho não só aprendendo, mas buscando informação, um desempenho mais próximo do ideal. O que é ideal? Vai de cada um. Para mim, o ideal é o seguinte, duração de pelo menos 60 minutos, tendo aí um ótimo volume de fumaça, mas melhor do que isso, tendo o sabor do início ao fim. É claro que no começo e até o meio você tem aí um sabor mais presente. E ao final da sessão, nos últimos minutos, vai tendo uma queda um pouquinho mais brusca, mas depois dos 30 minutos ele cai um pouco. Mas lá pro fim mesmo, de fato, se você pegasse um gráfico, ele vai cair de uma forma bem grotesca, assim, o que faz é que é normal, assim como no alumínio e no controlador. Gostei, Patrick Mayer. Ficaram bem bonitos, bem montados e a quantidade aí de volume de fumaça tá bom. E o sabor de Red Lemonade, não tem nem que falar, né? Já conheço de cabo a rabo, coisa linda. Fora que agora a gente tem 2 arguilhos aí para continuar degustando depois da gravação. Exato. Vamos mostrar um pouquinho de respiro também, né? Por que não? Assim como folhas de alumínio e controlador de calor, no tempo tem respiro também para tudo quanto é gosto. Espero que você tenha gostado desse comparativo de controlador e alumínio aqui no TSM e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande beijo, um forte abraço e fui!